Olá! O mundo enfrentará novas pandemias e com mais frequência e mais danos. A frase é consenso entre cientistas e tem sido usada como alerta por diversos grupos internacionais, como a Organização Mundial da Saúde. Uma estimativa revela que 1.700.000 vírus ainda não foram descobertos em mamíferos e pássaros. Metade tem a capacidade de infectar humanos. Os dados fazem parte do relatório divulgado pela Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, que reúne pesquisadores de diferentes instituições em áreas como ecologia e desenvolvimento sustentável. Lembrando que 70% das pandemias virais que conhecemos são de origem animal, resultado da destruição do habitat natural das mais diversas espécies. A pergunta é: quais são as armas da ciência para combater a onda de pandemias? Eu e as minhas colegas Lia Bock, Thaís Herédia e Rita Vutti damos boas-vindas ao CNN Nosso Mundo. Como vimos na abertura do programa, no ritmo que o mundo caminha, novas pandemias serão inevitáveis. A questão agora não é mais se, mas quando vão aparecer. Na guerra contra a Covid-19, autoridades se armaram em prazo recorde para o desenvolvimento de vacinas, mas ainda tropeçam quando a necessidade é de uma resposta rápida e conjunta para estancar a origem do problema. É sobre isso que vamos ter hoje, eu diria, não uma entrevista, mas uma aula. O nosso convidado é o neurocientista com pós-doutorado em Fisiologia e Biofísica, professor do Departamento de Neurobiologia da Duke University, nos Estados Unidos. No ano passado, coordenou o Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Consórcio Nordeste. Membro das Academias de Ciência da França e do Brasil, já foi apontado pela revista Scientific American como um dos 20 maiores cientistas da atualidade. No CNN Nosso Mundo, Miguel Nicoleles. Seja muito bem-vindo aqui, doutor Nicoleles. Muito obrigado, Luciana. É um enorme prazer estar aqui com vocês hoje para conversar sobre um tema tão fundamental. Doutor, do momento que nós falamos agora, nossa situação, eu diria, é dramática. Vou usar umas palavras ou analogia que o senhor usou. Os efeitos da pandemia são semelhantes a uma guerra civil aqui no Brasil. Só que a saída para essa guerra não está em armas nem em generais, está na ciência e nos cientistas. Se nós tivéssemos ouvido a ciência há mais tempo, nós estaríamos numa situação confortável? Onde nós erramos, doutor Nicoleles? Sem dúvida nenhuma, nós estaremos numa situação quase que diametralmente diferente de onde nós estamos hoje, né? Porque o Brasil teve um dos piores manejos da pandemia em todo o mundo. Nós erramos desde o começo, a não definir uma comissão nacional de combate à pandemia, não ter uma mensagem clara ao povo brasileiro e não ter uma estratégia condizente com a severidade do problema, né? Foi uma grande cascata de erros crassos. A gente pode dizer que continua errando ou a gente está colocando esse trem nos trilhos, doutor? Nós continuamos seguindo a estrada do delírio, né, no combate à pandemia aqui no Brasil, infelizmente, e por isso que a situação brasileira é avaliada no mundo todo como crítica. Lia Bock. Doutor, recentemente saiu um artigo na Bloomberg colocando a ideia de pandemia permanente, que de uma certa forma a gente não deveria ficar esperando a pandemia passar ou nos planejando para quando ela acabar ou todos estiverem vacinados, mas que a gente deveria trabalhar com essa ideia de que ela vai estar conosco continuamente. Eu, pessoalmente, acho a ideia um pouco libertadora, porque a gente sai desse movimento de espera e pode se tornar mais ativo. Mas parece um pouco catastrófico ao mesmo tempo, né? Queria saber do senhor, é muito cedo para a gente considerar essa ideia de pandemia permanente ou a gente deveria mesmo estar pensando nesse sentido? Bom, é a primeira vez que eu estou ouvindo esse conceito. Eu não acredito que ele tenha sido debatido com a profundidade que mereceria, mesmo porque nós já tivemos outras pandemias, notoriamente a pandemia de 1918, e eu estou agora me lembrando de relatos que eu li num grande livro sobre a história da influenza, da pandemia de influenza de 18, onde as pessoas também pensavam que ela nunca iria acabar. Eu preferiria combater a pandemia com os mecanismos e as ferramentas que todos nós conhecemos,
para ela simplesmente amainar suficientemente, para a gente sair desse platô mundial e principalmente brasileiro, que não é sustentável, né? 3 mil mortes por dia, 3, 4 mil. E aí a gente lidar e conviver com o vírus como a gente convive com outros vírus, como, por exemplo, o da influenza, né? Thaís Herédia. Quero falar sobre a comunidade médica, porque há vários médicos se opondo uns entre os outros, por exemplo, com a medicação, essa medicação que não tem eficácia, né? Então, eu acredito que esteja acontecendo um debate também entre os cientistas, porque a gente repete muito aqui, temos que ouvir a ciência, mas há cientistas negacionistas, há cientistas que corroboram a medicação que não tem eficácia comprovada. Como é que o senhor está vendo isso aí de dentro? Nós tivemos cientistas, por exemplo, no Reino Unido, que defendiam a tal imunidade de rebanho, que agora está se mostrando ser uma completa falácia. Mas a ciência tem um método para resolver essas divergências, e ele é usado continuamente para que esses debates sejam feitos com transparência, abertamente, com as pessoas que defendem posições X ou Y, tendo que apresentar evidências, fatos e dados para corroborar essas posições. Quando isso não ocorre, a ciência forma um consenso, às vezes demora um pouco, mas ela forma um consenso que guia os próximos passos de toda a nossa atividade. E várias coisas surgiram, né? Tem cientistas que publicaram artigos dizendo que o lockdown não funcionava, por exemplo, e foram completamente desmentidos com os fatos, principalmente os últimos dados que nós temos do Reino Unido, de Israel, da Nova Zelândia, enfim. Esse é uma coisa que é natural na ciência e ocorre todos os dias. O que a gente não vê como natural é o debate fora da ciência, onde essas chamadas fake news são espalhadas hoje em dia pela hiperconectividade que nós temos nas redes sociais e não existe o contraponto, não existe o debate com fatos, né? É a famosa fofoca generalizada que sincroniza as pessoas a acreditarem em coisas que são absurdas. Posso só fazer um complemento aqui da pergunta sobre a ética? Cabe uma revisão dos critérios de ética ou das referências de ética médica no mundo depois dessa pandemia? Bom, a ética sempre cabe ser discutida continuamente, né? E você tem razão ao dizer que nós tivemos comportamentos de alguns médicos e de alguns cientistas que fogem ao limite desse debate que eu acabei de descrever para vocês. Quando nós temos médicos propondo até hoje, médicos que inclusive são prefeitos eleitos, propondo o uso de medicação preventiva que não tem efeito nenhum, você cruza essa linha. Você cruza essa linha ética que tem que ser, basicamente, tratada com grande responsabilidade e precisa ser explicitada, porque você não tem mais condição hoje de fazer uma defesa como médico desses medicamentos ditos preventivos, porque todo mundo sabe que eles não funcionam. Itavu. Doutor Miguel, recentemente o senhor e outros cientistas previram, né, a primeira e a segunda onda. Num Twitter, muito recente, num post, né, no Twitter, o senhor relatou a possibilidade de uma terceira onda. Eu queria saber o que nós, enquanto sociedade civil, podemos fazer em relação a isso, se há como evitar essa terceira onda, para além do isolamento social e o uso de máscaras. O nosso problema, como eu tenho comentado com outros colegas de fora do Brasil, que estão muito interessados na nossa situação, é que nós adotamos essa estratégia sanfona, né? Você espera agora no Brasil, na segunda onda ficou muito claro, você espera até a situação ficar crítica e usa apenas o número, a taxa de ocupação de leitos de UTI como o gatilho para determinar medidas mais drásticas. Isso não tem o menor sentido, porque muito antes de você cruzar 90%, que é basicamente o valor que os gestores, a maioria dos gestores tem usado no Brasil, 90% de ocupação dos leitos de UTI, você já tem condições claras para você criar medidas mais restritivas de isolamento social. Aí, quando a gente vê uma melhora muito pequena, em uma semana, 2 semanas, já se começa a abrir tudo, de maneira indiscriminada, sem critério, mudando critérios no meio do caminho. É como se você estivesse construindo um avião em pleno voo. E quando você abre dessa maneira, você cria todas as condições para que uma pandemia que ainda está fora de controle
sincronize novamente por todo o país e gere a possibilidade, principalmente porque nós estamos nos aproximando dos meses de inverno, uma terceira onda. Então, isso é muito lógico e vários cientistas dentro e fora do Brasil estão chegando à mesma conclusão, independentemente, que esse risco existe. Doutor, foi bom você usar essa analogia aí com o avião. Outro dia entrevistei um matemático falando também sobre a pandemia e ele fez essa analogia com o voo também. Disse que o avião subia, era isso a nossa curva de crescimento, e que às vezes ele voava estabilizando, mas numa grande altitude, e que a gente estava nessa etapa em grande altitude e o avião estava estabilizado. A gente está com o risco de baixar a altitude ou de subir ainda mais essa altitude com as atitudes que nós estamos tendo nesse momento? Veja, é uma bela analogia, porque, como o relatório que acabou de sair essa semana da Fundação Oswaldo Cruz mostra, existe uma tendência de estabilização num platô alto aqui no Brasil. Um platô, como nós estamos vendo nos últimos 3 dias, com pelo menos 3 mil mortes diárias. E esse número também tem problemas por subnotificação, alguns estados que não soltam os dados na semana como um todo. Então, nós estamos num platô que é 3 vezes maior do que foi o platô da primeira onda. E com a chegada do inverno, com essas aberturas, com outras atividades que estão gerando aglomerações sendo permitidas e sendo disseminadas pelo país, como se a pandemia tivesse acabado, nós temos todas as condições para, desse platô, ter outro disparo. Porque nós nem conseguimos sair da primeira onda e tivemos uma explosão que a gente chama de segunda onda só por conveniência, mas foi uma explosão absolutamente dramática, porque ela sincronizou todas as regiões brasileiras pela primeira vez ao mesmo tempo. Então, nós tivemos crescimento de casos, crescimentos de internações e de óbitos ao mesmo tempo em todo o país, diferente da primeira onda. E agora o país inteiro está nesse platô elevado, e apesar de a gente ter um respiro, um pequeno respiro, não era para a gente sair abrindo da maneira que a gente está abrindo. Lia Bock. Recentemente, fez 35 anos do acidente de Chernobyl, né? E hoje a gente sabe que a União Soviética tentou esconder ali a gravidade do acidente nuclear. A gente sabe que o número de mortos foi escamoteado, que se cidades fossem evacuadas com rapidez, muita gente teria sido salva. Daí, trazendo aqui para nós, a gente tem hoje a CPI da Covid em curso, né? Que tem a intenção de encontrar falhas no combate à pandemia. Tendo Chernobyl como exemplo, o senhor acha possível, tão em cima dos fatos, né, nesse momento, ainda dentro da pandemia, a gente procurar por culpados e atitudes que foram incorretas, conseguir encontrar e punir? O senhor está acreditando nisso? Bom, eu acho que nós temos que fazer exatamente isso. Nós temos que analisar tudo o que foi feito de errado, né, tanto no começo da pandemia até hoje. Nós temos erros gravíssimos, erros de omissão, erros de inépcia, erros que alguns pesquisadores imputam como erros intencionais. Precisaria ser analisado tudo isso. E eu acho, sim, que é fundamental. Se a gente quer corrigir o curso rapidamente e tentar sair dessa situação absolutamente sem precedentes na história do Brasil, nós precisamos mudar a direção da estratégia, da mensagem e da coordenação do combate à pandemia. Então, esse debate no Congresso é absolutamente válido e ele provavelmente vai acontecer em outros países também. O Reino Unido, por exemplo, está debatendo isso nesse instante, né? Porque os erros que foram cometidos no começo da pandemia no Reino Unido também foram extremamente crassos. Então, eu acho que esse debate no Parlamento brasileiro é absolutamente válido e tem que ser feito de uma maneira objetiva, direta, sem criar, se é que é possível isso no Brasil, né? Esse fla-flu que está invadindo todos os aspectos da vida brasileira, né? Rita Vu.
Bom, professor, graças aos avanços que a gente teve aí na produção e na ciência de alimentos, o agronegócio foi capaz de conceber aí novas maneiras de cultivar mais alimentos e obtê-los com grande rapidez. Além disso, o processo de desmatamento, né, para a agropecuária, a perda da biodiversidade, a instalação de monoculturas também ajudam no espalhamento de novas doenças. No livro de 2016, Big Farms Make Big Flu, do Rob Wallace, ele discorre sobre as origens de novas doenças. E aí eu queria saber do senhor, que o senhor falasse um pouco sobre esse tema, que é tão urgente, ainda mais no Brasil, né, que é um país aí do agronegócio. Desde o início da pandemia, eu tenho dito que o coronavírus, o Covid-19, expôs todas as fragilidades de maneira explícita do modelo de desenvolvimento e crescimento que a humanidade tem empregado desde a Revolução Industrial. Entre outras coisas, ele expôs o fato de que essa agressão contínua ao meio ambiente, essa destruição de ambientes pristinos e essa invasão de florestas, de áreas reservadas ou áreas que estavam, de certa maneira, isoladas ainda, né, da civilização, gera um aumento de risco dramático do espalhamento de novos vírus, por exemplo. Isso aconteceu no Congo com o ébola, isso aconteceu na Ásia, isso vai acontecer no Brasil, porque o processo de destruição dos ecossistemas naturais brasileiros, como a Amazônia, o próprio Pantanal, até a Caatinga e o Cerrado, vão gerar a exposição de seres humanos a patógenos que não tinham chegado a ter esse contato conosco. Então, isso é quase que inevitável. E, basicamente, é uma das razões pelas quais a comunidade internacional deveria estar pensando, nesse instante, não só num plano Marshall da pandemia, mas num plano internacional de governança de prevenção de viroses. Um grande plano de alerta, né? A NASA tem um plano de alerta para meteoros que vêm em direção ao mundo. Existem astrônomos monitorando o Sol para ver a possibilidade de flares solares que podem gerar tempestades geomagnéticas. Nós precisamos de um movimento mundial para ter um alerta imediato quando um vírus começa a sair de um ambiente pristino e começa a passar de animais para seres humanos. Thaís Herédia. Ave Maria, que medo. Doutor Miguel, o Brasil talvez tenha sido o país onde esse falso dilema entre a economia e a saúde pesou mais, né? E talvez por isso mesmo que essa análise sobre os nossos fracassos na condução do combate à pandemia seja tão grande. O que eu queria saber do senhor é o seguinte: esse debate ele continua muito vivo no Brasil, né? Ele vai virar uma plataforma de eleição, de política, de comunicação pública, de comunicação política. Como é que a ciência pode interferir neste processo? Porque mesmo a gente debatendo aqui no jornalismo diariamente, tem dia que a gente acha que perdeu para valer essa guerra. São dois aspectos importantes que você levanta. Primeiro, eu concordo plenamente com você que nós perdemos a batalha da comunicação. Essa era uma preocupação minha e do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Nordeste, desde o início da pandemia, era de tentar criar uma mensagem muito clara, muito transparente para a população do Nordeste de quão grave era essa pandemia. E eu acredito que esse sucesso que nós tivemos em ter a região Nordeste com o menor número de óbitos por 100 mil habitantes de todas as regiões do Brasil, o Nordeste, nos primeiros 11 meses da pandemia, foi o que teve o menor número de óbitos por 100 mil habitantes, se deve, em parte, a essa tentativa bem-sucedida de fazer uma campanha de comunicação. Ocorre que isso não foi feito no Brasil. E eu, há vários meses, tenho dito que no Brasil e em qualquer lugar do mundo, você não pode forçar as pessoas a ter que optar entre morrer do vírus ou morrer de fome. Essa opção ela é desumana, ela é criminosa, ela é injusta, ela vai de encontro a qualquer tipo de direito humano, porque as pessoas têm que ter as condições de sobreviver a esse vírus e não ter que morrer porque não podem trabalhar, não podem gerar os recursos necessários para a sua sobrevivência. Então, nos países que não fizeram a sua população ter que fazer essa opção,
e ofereceram ajuda, inclusive dos Estados Unidos. A primeira vez na minha vida, em 32 anos nos Estados Unidos, eu vi o governo americano mandar cheques para as pessoas poderem sobreviver à pandemia em casa. Então, nos países que fizeram isso, o manejo da pandemia foi possível. Nos países como o Brasil, que não fizeram ajudas econômicas, financeiras a contento, nós tivemos a tragédia que tivemos. Então, essa opção, essa dicotomia é falsa, e ter que obrigar a população a optar entre ou morrer de fome ou de vírus não é aceitável numa democracia e numa sociedade que, em teoria, pelo menos, defende que todos os seus habitantes do nosso país tenham a oportunidade de sobreviver a essa pandemia de forma justa e correta. Dr. Miguel Nicoleles, do momento que nós falamos, a situação também é extremamente preocupante na Índia. Segundo a OMS, se um país não está seguro, ninguém está seguro. Então, existe a preocupação no Brasil e existe preocupação na Índia. Temos também uma nova variante indiana. Temos muitas dúvidas, doutor. Será que essas vacinas que temos cobrem essa variante indiana? Essa variante vai ser mais potente por conta da situação dramática que ocorre na Índia, agora com o sistema de saúde de lá em colapso, com cremações improvisadas? A gente tem que estar preocupado com isso? Na realidade, a situação da Índia é ainda mais grave do que a gente pensa, né? Por exemplo, nos últimos 3 dias eu tenho seguido os jornais indianos em inglês e notado que não é só uma variante, são várias. E tem 2 de grande preocupação, inclusive dos pesquisadores do Reino Unido, do Comitê Científico Britânico, porque a primeira variante, que é uma variante dupla, é como se você juntasse 2 variantes numa só. Tem aspectos parecidos com a brasileira, tem aspectos parecidos com a variante da África do Sul, que é preocupante, porque a variante da África do Sul escapa à cobertura que a vacina da Oxford AstraZeneca provê para as pessoas. Essa variante já atingiu um nível de preocupação alto no Reino Unido e está se espalhando na Índia muito rapidamente. Mas também tem uma variante no estado de West Bengal, que é a variante Bengal, que é uma tripla variante. Ou seja, como se você combinasse 3 variantes numa só. E está se espalhando por aquela costa leste indiana também de uma maneira muito preocupante. A Índia, ela levanta várias questões relevantes ao Brasil, por exemplo, primeiro, para ver o que pode acontecer quando você leva essa pandemia no limite, quando ela fica absolutamente fora de controle e você começa a chegar no abismo de um colapso funerário, que é o que está começando a aparecer na Índia, porque eles não estão dando conta de cremar as vítimas fatais. A maioria dos procedimentos na Índia são crematórios, e os crematórios não estão dando conta, eles estão tendo que sair ao ar livre. E ontem eu li uma reportagem de um jornalista indiano, num jornal deles, dizendo que à noite em Nova Delhi, parece que você está vendo um festival noturno de fogueiras por toda a cidade, porque o céu fica iluminado com o número de piras funerárias e o ar começa a adquirir uma outra consistência por causa da fumaça que está acumulando na cidade. A questão nossa a Índia é o maior fabricante de vacinas e também é o maior fabricante de medicamentos genéricos. Se a Índia tiver que voltar toda a sua produção para o mercado interno indiano, o Brasil vai sofrer com isso. Então, já tem uma questão básica aí. Segundo, evidentemente, haviam alguns voos com escalas da Índia para o Brasil até recentemente. Eram 2 ou 3 voos, não eram diretos. Você poderia vir, mas aí eu vi que um desses voos foi cancelado e o outro eu não tenho notícia. Mas existem formas indiretas, porque as pessoas da Índia podiam ir para a Inglaterra e, pois, da Inglaterra poderiam vir para cá. É um fluxo pequeno, mas mesmo assim o espaço aéreo brasileiro já devia estar fechado há muito tempo. Há muito tempo. Nós permitimos que variantes da Inglaterra e da África do Sul entrassem no Brasil porque o espaço aéreo não foi fechado. E, finalmente, a questão da Índia, ela mostra quão baixo é o crédito brasileiro no exterior. Porque quando a Índia pediu ajuda internacional, em menos de 24 horas, a comunidade internacional começou a ajudar imediatamente o país. Quando o Brasil fez o mesmo, ninguém respondeu nessa segunda onda. Lia Bock. Doutor, a gente
viu 100 mil mortes serem atingidas num período muito curto esse ano, né? O ano passado a gente teve 100 mil mortes num período muito maior. Qual o risco da gente ver essa aceleração nos próximos meses? Da gente ter essas variantes, delas tomarem espaço, fôlego, a vacinação ser lenta e a gente ver esse número crescer rapidamente? Tem chance disso acontecer ou a gente vai ver arrefecer com a vacina? Veja, a chance existe certamente porque nós estamos chegando nos meses de inverno, onde naturalmente, aqui tradicionalmente, as infecções respiratórias tendem a aumentar, principalmente na região sul e sudeste. E nós já tivemos o ano passado, quando chegou maio, junho e julho, nós tivemos a grande explosão da primeira onda, ocorreu nesses meses, que inclusive motivou a realização dos primeiros lockdowns reais que foram na região Nordeste, em São Luís, em Fortaleza, João Pessoa, mais tardiamente Natal e depois Recife, porque houve essa explosão nesses meses de inverno. Então, existem vários epidemiologistas brasileiros que estão alertando que o inverno está chegando, nós estamos num platô alto de casos e mortes, estamos com um sistema hospitalar muito mais depauperado do que ele estava no inverno do ano passado, no começo do inverno do ano passado, e agora, com esse colapso hospitalar disseminado pelo país, se nós tivermos uma nova avalanche de casos, realmente o sistema não vai ter como dar conta. E acrescente-se a isso o fato que os nossos profissionais de saúde estão há 14 meses numa batalha sem trégua. Então, existem pessoas esgotadas, um grande número de pessoas foram infectadas, o Brasil tem um recorde de morte de profissionais de saúde, e nós não estamos preparando o país para a eventualidade desse alto risco de uma nova onda de casos. Nós continuamos à deriva. Thaís Herédia. Doutor Miguel, vou usar a mesma analogia da Lia, quando ela falou da CPI, se já dava para a gente ir buscar culpados e responsáveis. Quero usar essa mesma noção de tempo sobre o aprendizado ou, por exemplo, uma noção mais clara da pandemia, porque há uma preocupação de subnotificação de casos, de mortes, de sequelas, quer dizer, de todas as características que envolvem do paciente à farmacêutica, vamos dizer assim. Quanto tempo o senhor acha que vai levar para a gente ter uma noção clara, realmente, do tamanho do estrago da pandemia? Bom, eu só queria complementar a pergunta anterior, dizendo que sim, existe também um risco, porque a vacinação está muito curta, ela está muito devagar, né? Ela deveria ser pelo menos o dobro. Nós devíamos estar vacinando pelo menos 2 milhões de pessoas por dia no Brasil, no mínimo. Nós também corremos o risco de ter o aparecimento de variantes que escapem da cobertura dessa primeira onda de vacinas que nós temos disponíveis no Brasil. Então, só para complementar a pergunta anterior, existe esse risco também que tem que ser contabilizado em qualquer estratégia de manejo da pandemia. Em relação à sua pergunta, eu acho que existem sim meios e existem vários cientistas de múltiplas áreas aqui no Brasil avaliando o excesso de mortes causado pela pandemia, o que está acontecendo com a taxa de natalidade. Nós estamos tendo recordes de perdas em gestantes e de recém-nascidos. Ou seja, existem sim formas de mostrar quantitativamente qual é o impacto dessa série de erros que nós acabamos de discutir e como eles podem ser revertidos, porque não é construir um foguete para a Lua, a receita é conhecida do que tem que ser feito imediatamente no Brasil, para evitar tanto que esse platô continue, né, de 3 mil mortes por dia, que não é aceitável de forma alguma, porque, primeiro, que ele é altíssimo, e segundo, que ele pode facilmente explodir para 4 mil ou mais, né, com qualquer evento aí que sincronize o país. E, na minha opinião, esse trabalho é fundamental, porque se você não sabe onde você errou e você não sabe a magnitude do erro em termos do que ele causou, fica muito difícil você corrigir o rumo de uma maneira completa e abrangente. Então, você realmente tem que fazer essa auditoria ao mesmo tempo que você está, né, construindo o avião em pleno voo. Não tem saída nesse momento. Rita Vu.
Doutor Miguel, a gente está falando bastante de Covid, mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a síndrome pós-Covid. Acho que as pessoas não estão falando tanto e está tendo uma preocupação crescente aqui e também dos britânicos, né? Até porque a gente tem um sistema de saúde bastante semelhante no que diz respeito à hierarquização e também à atenção primária básica. E daí, assim, tem muitos pacientes que não foram os pacientes graves, que ficaram na UTI, né, pacientes moderados e até leves que ficaram com uma série de sequelas que perduram aí por meses, né, desde fadiga muscular, né, cansaço, até a parte da insuficiência respiratória, tromboembolismo, enfim, doenças crônicas no rim. Eu queria que o senhor falasse se a gente precisa mudar a nossa estratégia no SUS para atender essas pessoas, porque a gente está vendo que a Covid está se tornando uma doença quase que crônica, né, e a gente precisa melhorar aí o atendimento dessa atenção básica a esses pacientes, até porque eles precisam de atendimento bastante multidisciplinar, né? Essa é a razão pela qual, desde o início, eu tenho dito que esse é um vírus para não ter. Porque não importa se você tem ele de uma maneira branda, assintomática, ou não precisou de internação, o problema é que ele, aparentemente, pode ficar no organismo durante meses e pode causar sequelas crônicas, ou quem pegou e teve sintomas pode ter sequelas crônicas. E isso vai gerar um aporte de centenas de milhares ou milhões de pacientes para o SUS. Então, o SUS, ao invés de sofrer mais cortes, como aparentemente está ocorrendo no novo orçamento da União, ele teria que receber um aporte suplementar de recursos para criar toda uma divisão de cuidados crônicos para pacientes que tiveram Covid, porque essa vai ser uma das maiores patologias do mundo. O Reino Unido já está falando disso, deixou muito claro que o Serviço Público de Saúde britânico vai ser inundado com casos que eles chamam de long COVID, e nós vamos ter o mesmo problema. Então, isso tem que ser equacionado agora, no orçamento de 21 e 22. Thaís Heredia. Eu queria fazer uma pergunta pessoal para o senhor, doutor Miguel, porque eu sei que o senhor não passava tanto tempo assim no Brasil, o senhor ficou preso aqui no Brasil por causa da pandemia, e eu queria a sua avaliação, assim, se isso te deixou com uma percepção mais acurada do que está acontecendo aqui. Como é que foi ter passado esse tempo todo aqui, mesmo em quarentena, respeitando o isolamento e tudo mais? Como foi essa permanência aqui no Brasil por tanto tempo? Se isso lhe ajudou a enxergar os problemas? Definitivamente, eu vim para passar 4, 5 semanas aqui com minha mãe e estou há 14 meses aqui trancado no meu apartamento. Eu venho muito frequentemente ao Brasil por causa do meu projeto no Rio Grande do Norte, mas foi realmente muito impactante, né? Passar pela primeira vez em 32 anos, 14 meses no Brasil, direto, e poder analisar de uma visão assim, né, macroscópica o que está acontecendo no país, quais são as grandes polêmicas e quão dividida a sociedade brasileira está, a ponto da gente não conseguir ter uma discussão científica sem as pessoas desconfiarem que existem outros aspectos influenciando a sua atuação científica, né? Particularmente no meu caso, eu tenho 40 anos de carreira científica, comecei muito cedo, e esse foi um grande choque. Mas, por outro lado, eu queria dizer a vocês que eu nunca me senti tão brasileiro e tão, de certa maneira, ligado ao Brasil e querendo estar aqui. De forma alguma, mesmo que eu tivesse a oportunidade agora de retornar sem problemas para a minha vida comum nos Estados Unidos, eu sairia daqui antes disso estar resolvido, porque eu realmente sinto que, como qualquer cientista brasileiro, a nossa obrigação é contribuir da melhor maneira que nós possamos para ajudar o país nessa crise. E eu acho que se transformou numa missão de vida para mim nesse momento. Sorte nossa, doutor. Lia Bock. Muita gente se descansada nesse momento de tantas notícias ruins, de tanta notícia triste, tantas mortes. Mas no último episódio do seu podcast, você falou que é importante tomar cuidado com essa atitude de evitar as notícias, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa linha tênue entre descansar um pouco a cabeça e se alienar do que está acontecendo. E qual o risco quando a gente se cansa um pouco das notícias, que é o que está acontecendo no mundo? Essa é a minha grande preocupação, porque o risco desse cansaço é a alienação e é a desconexão com a realidade do que nós estamos passando. Porque
Eu gosto muito de estudar história, né? É um dos meus grandes hobbies a minha vida toda. E quando começou a pandemia, eu sabia que a coisa ia ser longa, eu tinha certeza que nós íamos enfrentar algo parecido, ou até do ponto de vista de dificuldade maior do que no 1918, da pandemia de influenza. E eu fui ler as histórias dos grandes cercos, né, militares de cidades como na época da Segunda Guerra Mundial, Stalingrado, Leningrado, e eu aprendi muito lendo isso, porque lá, né, Leningrado, 3 anos de cerco, Stalingrado, meses, onde a cidade foi completamente cercada, sem esperança, e ganhou a batalha no final. A analogia que eu tirei disso é que se a gente se abre o flanco para se dizer cansado, a gente abre a perspectiva de não sobreviver a essa crise. Porque para a gente sobreviver a essa crise, a gente precisa de resiliência, a gente precisa de coragem, resistência, e precisa realmente estar em contato com o que está acontecendo para tirar de dentro da gente aquele extra de força individual e coletiva para combater os erros que estão ocorrendo no nosso país, porque eles são inaceitáveis. Então, eu não tenho muita mais paciência, porque eu estou aqui há 14 meses, né, no meu apartamento aqui, só falando disso, só pensando nisso. Claro que tem momentos que são difíceis, né, momentos que eu sonho só com números, para vocês terem uma ideia. Não tem nada no meu sonho a não ser números andando no meu inconsciente, e eu acordo de manhã falando, não, vamos ver mais número, porque nós temos que estar no topo do que acontece para sair do que acontece. A nossa única opção é estar em contato com a realidade, porque se a gente se alienar, aí a gente perece. E entre estar cansado e estar morto, eu prefiro estar cansado e continuar vivo. Doutor, eu vou aproveitar que a gente invadiu aí o seu espaço pessoal, a pessoa Miguel Nicoleles, e vou também abrir aqui meu coração. Essa entrevista aqui me deixou um pouco tensa, porque a gente tem certeza, a gente confia muito no seu papel como cientista, e aí a gente vê um cenário que é muito dramático para a gente. Eu lhe pergunto, nem costumo terminar assim a entrevista, mas eu lhe pergunto, nos dê um sinal aí de que a gente consegue sair dessa pandemia, de que existe um caminho para a gente, nesses 14 meses que o senhor está dentro de casa, nessas tantas horas de sono que o senhor perde como cientista, nos dê um caminho para a gente, para que a gente mantenha esse otimismo aceso? O caminho é esse mesmo que nós estamos traçando nesse exato momento. Nesses 14 meses, eu trabalhei com jovens cientistas das universidades federais de todo o Brasil, que me emocionaram dia e noite, contribuindo pro bono, de graça, o seu intelecto, o seu trabalho, a sua perseverança, a sua inteligência. Eu conversei com pessoas do mundo inteiro que prestaram solidariedade ao Brasil. Eu conversei com pessoas do Brasil, de todos os rincões desse país. Eu consegui dialogar por rádios comunitárias, por carro de som, com pessoas no interior do Nordeste, que olhavam e conversavam comigo nas rádios e diziam, nós acreditamos em vocês, cientistas, nós depositamos em vocês a nossa esperança, e é isso que eu tenho a dizer a vocês. Eu acredito nos brasileiros, eu acredito no Brasil piamente, eu nunca deixei de acreditar no nosso poder de sair de crises como essa, e eu acho que nós temos recursos humanos, nós temos pessoas capazes de nos ajudarem a sair dessa crise em todo o país, e o que nós precisamos é definitivamente, como em outros países, nos unirmos enquanto sociedade e darmos um basta àqueles que não querem sair dessa crise ou que estão perpetuando essa crise. É hora da sociedade brasileira definir o que quer como nação, e o primeiro ato dessa, talvez, refundação da nação brasileira é dizer, não, nós vamos nos unir e vamos sair dessa crise, porque é inaceitável que 3 mil brasileiros morram por dia e que nós possamos ter 500 mil de brasileiros mortos em 45 dias. Então, eu acredito no Brasil, eu acredito na imprensa brasileira, na ciência brasileira e acredito nos brasileiros, porque nós somos uma nação de sobreviventes. E está na hora de mostrar para o mundo que nós somos e continuamos a ser uma nação de sobreviventes. E é com essa fala, sim, que aqueceu os nossos corações que a gente termina, então, o CNN Nosso Mundo de hoje. Muito obrigada, doutor Miguel Nicoleles, por essa aula, como nós prometemos no início. O prazer foi todo meu, muito obrigado e se cuidem aí. Nosso programa com o neurocientista Miguel Nicoleles está disponível na íntegra no site cnnbrasil.com.br e também no nosso canal no YouTube. Time, mais uma vez, muito obrigada. CNN, a maior do mundo, líder em independência.